Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos gravando aqui a nossa 11ª lição, Vivendo a Esperança no Advento. Estamos já caminhando para o fim aí do trimestre, temos ainda a 12ª, 13ª lição. E nessa lição aqui trouxemos muitas entrelinhas para vocês. Espero que vocês curtem, que vocês gostem, que vocês se envolvam com esse conteúdo, compartilhem. O que nós vamos fazer? Como de costume, nós vamos pegar aqui já o título da lição e vamos trazer aqui algumas palavras em hebraico que significa esperança. E temos duas delas, né? A tikvá, né? Se assim pronuncia, e a iahal. E temos aqui também palavras em hebraico que significa advento. Fora essas duas palavras, nós teremos também alguns estudos, por exemplo, no domingo, quando se fala sobre o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? Muitas vezes, né, existem algumas linhas de pensamento aí no mundo cristão que o anjo do Senhor é uma criatura de Deus que se habitava aqui, que fazia contato com o ser humano, e tem outra linha que diz que o anjo do Senhor é o próprio Cristo. Mas qual que é o fundamento para a gente entender uma ou outra linha? Né? Nós somos criticados bastante às vezes por acreditar que é Cristo. Bom, até quando, que é o título da lição também de domingo, o Ricardo até estava falando aqui, né, na preparação da lição, que o autor praticamente faz uma grande viagem, um macro pensamento, onde ele pega desde a Torá, do início de Gênesis, e começa e vai até o Apocalipse. Até quando? Esse clamor de Abacuque, até quando, Senhor? O que significa isso? Até quando vai isso? Então, fiquem ligados, vai ser bem legal. Temos também o reino do céu ou o reino de Deus. Quando que é esse reino do céu? Quando que é esse reino de Deus? E aí o autor vem trazendo, né, esses vínculos. Nós vamos ter que praticamente pegar uma revisão, né, de todas as lições até aqui para a gente poder trazer aqui o significado desses termos. Por falar em termos em hebraico ainda, nós temos a palavra ressurreição, a pictografia dela para vocês entenderem o que significa, e também mishpah, o que significa. A gente já viu, né, mas já que tem o tema lá sobre o juízo, vamos relembrar a pictografia dessa palavra. E por último, nas entrelinhas, nós teremos sobre Nova Jerusalém. Além disso, dessas pictografias, dessas palavras, temos aqui também a opinião de vários teólogos que trazem sobre passagens da linha da lição. Espero que vocês curtam, compartilhem, se envolvam com esse conteúdo e sejam abençoados como nós fomos ao preparar. Então, antes de iniciarmos o estudo dessa lição, chama a vinheta. Bom, pessoal, então antes de nós entrarmos no estudo das entrelinhas, nós vamos aqui destacar alguns comentários, né? É um momento muito gostoso do canal, vocês dedicaram tanto tempo, tanto carinho, comentando, se envolvendo com o conteúdo. Então é o momento de nós retribuirmos para vocês. Daí, quem não gosta muito desse momento, depois dá uma pulada adiantada aí no vídeo, ok? O Eduardo Marques, desbravador, acho que deve ser desbravador mesmo, né? Excelente estudo, rapaz. Sou de Toritama, Pernambuco. Nós somos aqui do Paraná, Campo Mourão. Não entendo nada de hebraico e nem de grego, mas assisto com atenção vocês por 1 hora toda semana. #fui até o fim. Eduardo, na verdade, eu também não entendia nada. E o Ricardo também entendia muito pouco de hebraico quando nós começamos o canal. E continua sem entender nada de grego. Continua, né? Grego você não gosta. Mas aos poucos, depois desses 2 anos e meio passados já, eu confesso, eu tenho aprendido alguma coisinha, né? O Ricardo também tem se aprofundado muito, ele tem sentido assim uma evolução, mas estamos todos gatinhando, Eduardo. Que bom que você faz parte aí desse grupo. Ilza Viana, Ilza sempre conosco, respondendo a pergunta de vocês. Esse ministério de vocês não pode acabar nunca, afinal quem ganha com isso são os nossos alunos. É isso aí, Ilza, obrigado aí pelo carinho, pelo comentário. Lúcia Souza Abreu também comentou: oi queridinhos, né? Obrigado, Lúcia. Como é bom estudar a lição com vocês. Papai do céu os abençoe sempre. Amém, Lúcia. Obrigado a você aí por comentar e fazer parte aí da família Entre Linhas. Denis Wilson Bizarre teve 2 comentários da semana. Ótimo conteúdo, como sempre. Fui até o fim. Que Deus abençoe você. É isso aí, Denis. E o Adailton, né, que comenta aqui sobre esse login, ele diz que o nome dele é Adailton Nascimento e ele é do Rio de Janeiro, distrito de Paciência. Só Vitória. Que legal, Distrito de Paciência, um abraço aí para vocês do Distrito de Paciência no Rio de Janeiro. Costa Osborne, muito bom saber que Jesus morreu porque Deus amou o mundo, cosmo, né, no grego que a gente estudou na última lição, não apenas a humanidade, mas tudo que foi criado. Isso me fez ver Deus maior, porque não só o homem precisou de redenção, mas tudo que ele criou.
Tânia Malha Merotti, muito bom, parabéns, obrigado Tânia por ter comentado, ter se envolvido. João Alexandre França, um abraço a todos do canal, tenha levado muitas informações daqui para a recapitulação na classe, tem sido uma bênção, é isso mesmo, João, é para isso que a gente fala, né? Para você levar, enriquecer o seu discurso lá. O Wagner Barros, o Wagner está aqui no canal desde o começo, né? Wagner pioneiro, aprendendo aqui de Londrina, é isso aí, irmão. Nós estamos aí pertinho, né? Uns 200 quilômetros. Edilza Nascimento, também pioneira do canal. 20º like, compartilhando. Boas semanas a todos. Obrigado, Edilza. Ilza Viana novamente comentando agora na outra semana a lição. Curtindo, compartilhando. Foi até o fim, nem pensaram. Entre linhas veio para ficar. É isso aí. Fabiola Oliveira Veigas. Lamento não ter conhecido esse canal antes. Está sendo um prazer. Deus abençoe vocês sempre. Fabiola, vamos estudar hoje, até quando? Então que bom que nesse período desse até quando, você conheceu o canal. Espero que você goste, você curta os conteúdos, aprenda muito. Fernando Ferreira de Souza, bacana demais, a paz, precisamos mesmo pedir que o Espírito atue através de nós. Deus abençoe vocês e continue através de vocês, trazendo luz em nós. Fábio Nunes comentou, o Denis novamente comentou, e eu quero aqui destacar o Alce Dionísio, ele comentou assim, ó: agradeço a Deus por vocês se dedicarem a esse ministro. Aprendo muito e esse é o detalhe. Compartilho com meus irmãos na classe da escola sabatina. Continuem firmes pela graça de Deus com Entre Linhas. Muito obrigado. Pessoal, é importante vocês compartilhar, porque dessa obra vai crescendo. A gente tem aprendido coisas aqui, né, Ricardo? Estudado, comentado coisas aqui que a gente acha de muito valor para nós. E aí nós gravamos. Então a gente acha que na verdade isso tem valor para todos os cristãos. E por último, Esmeralda Viana, minha sogra, fui a segunda pessoa a curtir Entre Linhas. Boa noite. É isso aí. Né? Minha sogra também, a família, firme e forte, nos apoiando nesse projeto. Pessoal, desculpa aí essa extensão desses agradecimentos, dos comentários, mas é uma forma de todos que não têm o costume lá de ler os comentários, de tomar conhecimento aqui deles. E também da gente agradecer, comentar, conversar com vocês um pouquinho. Eu sei que vocês só estão nessa tela aí, mas torna o canal um pouquinho mais quente. Vamos então às entrelinhas, que é o que interessa, ok? Então, vamos lá. Vivendo a esperança do advento. Primeira coisa, Ricardo, como nós podemos entender esperança? Quais palavras hebraicas podemos ter esperança? Vamos lá. Primeiro, lição 11, vivendo a esperança do advento, como o Lúcio já adiantou. Essa lição, ela vai ser um tanto quanto complicada, que a pessoa vai ter que ter muita memória. Sim. Porque não tem como o autor ficar se reexplicando lição após lição, senão haja página. Mas tudo aquilo que ele já trabalhou até agora, principalmente na lição de domingo e nos outros dias, mas principalmente no domingo, vai ter que estar ali na memória da pessoa. Então é uma coisa de uma macrovisão. A gente já falou aqui que o autor ele construiu um mega raciocínio que a gente não tinha certeza que se ia chegar até o Apocalipse. Gente, lição 11 chegou até o Apocalipse, sim. O mega raciocínio do Jonathan, né, o nome dele, né? Jonathan Duff, ele chega de fato ao Apocalipse. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que eu peguei aqui, tem muitas palavras para a esperança. Não tinha como pegar todas. Eu separei algumas pela raiz, uma raiz comum, e separei também duas que têm importância porque elas estão dentro de duas histórias que estão na Torá, duas histórias que estão na Bíblia. Tá? Então, primeiro, Torlet, que significa esperança, ok, mas também significa fé, expectativa. Então, a esperança no sentido também de ter fé, que não é emuná, tá? Mas vamos lá. Tikvá, que é aquela que o Lúcio falou lá na chamadinha, significa esperança, expectativa também, mas também significa cordão. É uma das palavras que nós vamos falar especificamente, tem a ver com o cordão de Raabe, já vou adiantando aqui. Legal. Tekumá seria esperança, mas seria renovação, renascença, consistência, subsistência e existência. A outra palavra, sever, só que daqui o sever é interessante. Tem o sever com um shin, que seria esperança, expectativa ou fé. O shin na pictografia é a boca, mas é a boca que
destrói, a boca que se alimenta. Então esta esperança seria uma esperança com o shin, então provavelmente a pictografia é uma esperança que te alimenta. A outra sever é uma esperança com o samer. Esperança, gesto, expressão. O samer é o cajado do apoio. Então esta esperança sever é a esperança na qual você se apoia. Legal. Tesufat. Sufat seria expectativa ou esperança. Iehav seria o peso, fardo, carga, taxa, imposto, imposição ou também esperança. Aqui parece um antagonismo, né? Mas no hebraico tem muito disso também. Esta palavra está conectada com Iahal, que é uma palavra que nós vamos analisar aqui, que está associada com a história de Noé. Vamos analisar a pictografia dela também. E Kezel, que significa confiança ou esperança. Advento, gente, é Hitgalut, que seria revelação, aparição, descobrimento ou advento. É o advento de Cristo. É o que? É o descobrimento de Cristo. Então, esse descobrimento de Cristo, então, não é só na segunda vinda. Esse descobrimento de Cristo é durante a sua vida. Legal, revelação de Cristo. Revelação de Cristo, aparição de Cristo. Agora vamos lá, gente. A primeira palavrinha que eu destaquei aqui, não tem como analisar a pictografia de tudo, porque vai demorar muito tempo. Lúcio, dá uma lidinha lá pra gente, vai. Tikvá vem do verbo hebraico gavá, que significa olhar esperançosamente em uma direção particular ou esticar uma corda. Esticar uma corda. Agora nós vamos entender a história. Lembra que a gente olhou aqui, o tikvá significa esperança, expectativa ou cordão? Que cordão que é esse? O que tem a ver tikvá com cordão? Vamos lá, Lúcio, história de Raabe. Esperança era o cordão na cor vermelha esticado na porta da casa de Raabe para livrar a ela e a toda a sua família da morte. E em acordo com a afirmação de que Jesus era a esperança tanto dos antigos como das novas gerações, ela é essa tikvá na porta da casa de Raabe, é essa tikvá na porta da casa de Raabe, em semelhança ao sangue aspergido nas entradas das tendas dos israelitas ao serem resgatados da servidão do Egito. Então, Cristo é esta esperança. Cristo é a tikvá, Cristo é aquele cordão que te protege, cordão que te liberta, cordão que impede com que as consequências do pecado, do mal, do Yetzer Hará, ele se aloje na sua casa. Agora vamos lá. Agora o Lúcio vai dar um zoom, eu vou explicar a pictografia. Legal, pode ir. Primeira letra de tikvá é um tav. Seria a letra do pacto, a letra da aliança. Aqui um kuf seria uma letra na pictografia, seria um pôr do sol. Então é a aliança ao pôr do sol. O vav seria um prego ou uma estaca, é a letra de conexão, é o que nos conecta ao eterno. E aqui a letra de serviço, o re, a letra de contemplação, a letra de adoração. Então veja bem, esta esperança também é a aliança. Pôr do sol nos remete ao sacrifício da tarde. O vav nos remete ao madeiro, à cruz, que nos conecta com o eterno. E agora a letra do re de contemplação, de esperança também, né? Que é um sentimento de serviço. Vamos lá, agora a próxima. A próxima palavra seria o Iahal. Lúcio, dá uma lidinha para nós na história aqui, que está relacionada com Noé. Iahal é o mesmo que permanecer confiante, aguardar pacientemente. Iahal, está ligada à vida de Noé em Gênesis 8:10. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. Noé aguardou firmemente enquanto a arca balançava sobre as águas do dilúvio. Ele acreditava alegremente que veria novamente a terra seca, pisaria sobre ela com toda a sua família. Então vamos lá na pictografia de novo, e agora vamos pensar aqui, gente, vamos pensar aqui no caso em Noé. Aqui nós temos a mão, aqui o Yud, que seria o braço, o Het seria como a gente vai raciocinar o seguinte: Noé estava cercado pelo quê? Pela arca. E tinha, obviamente, uma mão, o Yud aqui, que estava protegendo, como se estivesse abraçando, como se estivesse protegendo a arca por esse caminho. Então, Yud
é o braço protetor do Eterno, o Het, que cercava, não é no caso, a arca, e o cajado Lamed conduzindo. Então é o braço conduzindo a arca, e Noé e a sua família lá dentro. Essa era a esperança Yahá de Noé, que é um estado de permanecer confiante. Então vamos ver aqui, ó, Tikvá, gente, aquele cordão libertador. E esse cordão libertador está representado aqui na pictografia pela aliança. Pela aliança do cordeiro. Esse Kuf aqui lembra o sacrifício da tarde. Este Vav lembra o madeiro, lembra da cruz, que nos conecta, que nos reconecta com Deus. E a letra do rei é a contemplação. Agora, Yahal aqui é o que? É a mão que nos protege e que nos guia. A mão, Yud, Re, que nos protege, e Lamed, que nos guia. Assim como foi Noé na arca durante o dilúvio. Então, nós vemos aqui uma esperança no sentido de passado, de presente e de futuro. Legal. Agora a gente pode já avançar então para as entrelinhas de domingo, onde tem como título Até quando, Senhor? Esse grito de Zacarias. Desculpa, de Abacuque, né? Isso. Vamos lá. Gente, até quando, Senhor? Aqui é onde que eu falei que o mega raciocínio vai ser necessário. Por quê? O autor da lição, ele passa por até quando, ele vai falar de Zacarias e de Abacuque. E depois ele vai lá para os evangelhos. E ele ainda cita Romanos, o apóstolo Paulo, e ele ainda vai citar Apocalipse 6:10. Ou seja, ele faz um tour pelo do Velho Testamento, Evangelhos, aí as cartas e Apocalipse. Ele faz um baita de um tour. Aí vai ser importante de vocês terem lembrança dos vídeos anteriores. Mas vamos lá. O que é relevante aqui? Vamos fazer um resumo. Então a gente chega primeiro na Torá. O Lúcio mesmo, ele tinha intenção de, logo no comecinho, escrever um sermão, porque ele olhava e parecia que, puxa, é o Deus do impossível. Da tentativa e erro. Mas é um Deus da tentativa e erro. Porque parece que nunca dá certo nada. Tenta, dá errado. Mas será que ele tenta, dá errado? Não é bem assim. Quando a gente vai lá vocês vão ter que passar por Deuteronômio 26, gente. Lá em Deuteronômio 26, o que acontece? Lá é as bem-aventuranças do Velho Testamento, mas aqui lá é profético. O que fala lá? Se obedeceres os meus estatutos, Roquim, aí os meus juízos, Mishpat, e a lei, a Torá, o Torat, aí benção, aí te darei chuva e fruto, e tudo vai dar certo, e um vai perseguir 100, e 100 vai perseguir 1000, coisa e tal. Mas se vocês não cumprirem meus estatutos, meus juízos, aí o que vai acontecer? Maldição, e vem em bloco. E se vocês não continuarem, mais maldição. Se vocês não continuarem, mais maldição. E se vocês não continuarem, mais maldição. Se vocês não continuarem, dispersão. Aí vocês vão ser dispersos por toda a terra. Aí, ok. Mas se o seu coração retornar ao Senhor, se arrepender, se o seu coração incircunciso se humilhar, aí por amor a Abraão, Isaac, Jacó, aí vem a questão do retorno. Isto é profético, gente. Isto de fato aconteceu ao longo de toda a história. Você vai analisando isso e você vai vendo que na verdade o plano de Deus levava em consideração a falibilidade do ser humano em cumprir esse Roquim, este Mishpat, esse Torá. E o que é esta lei, gente? A gente pensa que a gente já estudou aqui lições anteriores, a gente teve lá lição 8, falou muito bem disso, lição 7, lição 9. Gente, a lei é amor ao próximo e amor a Deus. E o amor ao próximo e amor a Deus, existe aí uma simbiose. Quando Cristo fala que amar a Deus sobre todas as coisas e próximo como a ti mesmo, esse é o maior de todos os mandamentos, mas quando ele fala assim, estive nu e me vestiste. Gente, Yoshua HaMashiach, nós como trinitarianos entendemos que ele é o verbo que se fez carne, que ele é Deus. Então se você ama
Deus. Se você faz algo para o próximo, para o necessitado, se você está fazendo para Deus, você está fazendo para Deus. Então existe uma simbiose entre amor a Deus. Não é assim, se você amar a Deus, você vai vir na igreja. Se você amar a Deus, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai... Sim. Não vai carne de porco? Não, gente, mas veja bem, se você não vai matar é porque você ama o próximo. Se você ama o próximo, você não mata. Se você... Agora, o que nós estudamos aqui anteriormente? Nas lições anteriores. Estou farto dos seus sábados. Estou farto da sua matança de cordeiro. Gente, matança de cordeiro simbolizava o sacrifício de Cristo. Está farto do sacrifício de Cristo? Não. Está farto da ritualística sem o significado. Farto de jejum, onde você jejuma e aquilo que você deixou de comer naquele dia você não dá para o pobre. Porque todo mandamento está relacionado com ação prática. Ação prática que você não tem que pensar, vou fazer isso para me salvar. Não, você vai sentir essa necessidade. Olha a gente recapitulando a lição anterior. Porque o Espírito de Santidade vai colocar essa vontade dentro de você. Então, obedecer a lei é amar o próximo. Não adianta vir na igreja e você não olhar para o lado. Para que a gente vive em comunidade? Eu acho que essa é a pergunta que eu queria colocar aqui, para ficar bem clara e distinta. Então, diante do seu discurso, para que serve a igreja? Para que a gente vive em comunidade? A gente vem para a igreja, gente. Se você vem para a igreja, você não olha para o lado para não ver a necessidade do próximo, para que você vem para a igreja? Você não vem para a igreja para... eu venho para a igreja para adorar a Deus. Aí você chega na igreja, tem uma pessoa do seu lado que você não sabe se ela está passando, qual é a necessidade da pessoa, qual é o problema da vida da pessoa, porque você não vive em comunidade de verdade. Estou cansado de suas vindas à igreja. Também, se você... Seus sábados de manhã na igreja. Sim. Quando nós estudamos isso, estou cansado de seus sábados, é tudo isso. É ritualística sem sentido. É você, eu obedeço toda a lei. Eu não cozinho no sábado, eu não faço isso, eu não faço aquilo e aquilo. Se não tiver amor ao próximo, empatia, o Espírito de Santidade não colocar isso em você, gente, tudo isso daí é nada. Deus está farto disso. Ok, agora o que tudo isso tem a ver com Deuteronômio 26? O que a gente estudou em lições anteriores também? Quando nas lições anteriores nós vimos lá que foi comparado com Sodoma e Gomorra o povo de Israel. Por quê? Porque eles estavam se corrompendo em homossexualismo, em bestialismo, coisa assim? Não, porque faltava misericórdia. Foi isso que nós estudamos. Com citação de Ellen White, com passagens, estudamos nas lições anteriores. O descumprimento da lei de Deuteronômio 26, que trazia maldição em cima de maldição, é justamente falta de amor a Deus e amor ao próximo. Era esse o descumprimento. Porque eles não queriam levar a boa nova. A Biker, ela já era dita antes. O Messias virá a primeira vez. Isso já é evangelho. Este povo escolhido para levar o evangelho, que o Messias virá em nosso povo, Yoshua virá em nosso povo, salvação virá pelo nosso povo, mas eles não queriam levar salvação para os outros povos, achavam que era só para eles. Então aí eles descumpriam, por quê? A falta de amor ao próximo. Se você não leva a salvação, se você não leva Yoshua para o próximo, isso é falta de amor ao próximo, e é descumprimento de Deuteronômio 26, então veio maldição, 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 para ver se eles aprendiam. Então eles foram libertos do Egito, que nós estudamos nas lições anteriores? Eles foram libertos do Egito e começaram o quê? Lá eles eram escravos, começaram a escravizar o povo. Houve escravos dentro deles. Então este mal ele levou com que eles foram sofrendo. Agora, na lição de domingo, não é esse sofrimento do povo, de cativeiro após cativeiro. Este até quando o Senhor é até quando o necessitado vai ficar sofrendo. E era o povo de Deus ali, que tinha sido liberto do Egito, que estava perseguindo este necessitado. Era o povo de Deus que deveria ser povo de Deus, que estava perseguindo os profetas. Então esse clamor até quando o Senhor, eu até separei, gente. Olha aqui, no terceiro parágrafo, o salmista pediu a Deus que intervisse, crendo que o mundo presente não ordenou da maneira que Deus criou, assumir o clamor dos profetas oprimidos. Então a chave aqui não é o povo, porque destas maldições sempre se levantava o remanescente. E aquele que não era remanescente dentro desse povo, e deveriam ser todos
todo o povo foi chamado, mas apenas o remanescente atendeu. A grande maioria fazia o que com os remanescentes? Perseguia. Então esse até quando o Senhor é até quando você vai chama o povo inteiro, não é o povo inteiro que aprende, é o remanescente. E aquela grande maioria persegue o remanescente. Então não é uma questão de tentativa e erro, porque o remanescente foi chamado para uma emuná específica. E esta emuná específica é o que? Resistir. Agora vamos seguir, a gente sai lá fizemos aquele... Passamos por cativeiro babilônico. Não era questão do povo cativo, não. Era o remanescente que ia sofrendo até que chegava a consequência de Deuteronômio 26 e eles eram dispersos. Para que eles eram dispersos? Para levar o evangelho. Exato. Não é castigo, né? Não. Vocês estão juntos. Só vivem entre vocês, as panelinhas. Aí Deus falou, espera aí. E dispersava e daí, serviam de bênção nas... E daí Daniel era bênção para a Babilônia, para Nabucodonosor, era bênção para Dario, e daí Esther era bênção, e Mardoqueu era para Xerxes, e assim por diante. E no caso daquela dispersão, os judeus gentios no tempo de Cristo que foram dispersos para Bitínia, Ponto, lá que quando a gente estudou também, tudo. O próprio apóstolo Paulo, que era um judeu de Tarso, que também é consequência da dispersão. Então, por aí vai. Agora vamos lá, agora seguindo, gente. Agora o autor da lição, ele vai chegar, depois que ele vai para o Zacarias e Abacuque, até quando esta aparente inércia e pede socorro, quem pede socorro são os profetas. Ele vai chegar no Apocalipse, em Apocalipse 6,10, o Senhor dos Exércitos, nossos vaúdos, até quando? Só que no Apocalipse a gente tem uma estrutura de quiasmo, gente. Estrutura de quiasmo. Vou dar um zoom lá, pode falar. Agora a gente pode pegar aqui, essa estrutura de quiasmo daqui. O que é essa estrutura de quiasmo? Ó, tem muita gente chegando nova no canal, né? Isso. Ó, amarelinho aqui, tá vendo? Nós temos lá um prólogo em Apocalipse 1:11 e aqui um epílogo. Então o quiasmo está aqui, ó. Este A1, o prólogo, Apocalipse 1, capítulo 1, daí do versículo 1 até o 11, ele está em paralelo com o final, com Apocalipse 22:6. Aqui, ó, igrejas da velha terra, Apocalipse 1, do capítulo 12. Está em paralelo com a igreja na nova terra. Veja o quiasmo, e vai se fechando. E chega aqui no meio, ó, Apocalipse 14:6, nós temos as três mensagens angélicas, a volta de Jesus, fim, reunidos e o mar de vidro. Tá. E o que isso tem a ver com até quando o Senhor? Por quê? De Apocalipse 14, Apocalipse 15 para trás, gente, é só maldição. É a igreja sofrendo, é a aparência que o inimigo, os poderes opositores a Deus, as duas bestas, e a aparência de que eles estão vencendo, que as bestas estão vencendo, é só... Agora, depois das três mensagens, depois do meio do livro para frente, é que começa a resposta, é onde vem a resposta do até quando o Senhor, e daí aqui começa 7 taças, e elas não caem sobre o povo de Deus. E aqui começa agora aqueles poderes que do meio para trás aqui estavam todos fanfarrões, vamos dizer assim, agora eles começam a se devorar. Agora vem uma ceia em que eles são devorados. E aqui depois vai seguindo, e daqui as bênçãos vêm sobre esse povo de Deus. Agora, Lúcio, volta, vamos dar uma lidinha especificamente em Zacarias 1:12, vamos ver 2 comentários de 2 teólogos, de Ellicott e de Adam Clarke. Bom, vou ler Zacarias 1:12, né? Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais estivesse irado estes 70 anos? Primeira coisa, vamos entender esses 70 anos aqui. Ellicott faz o seguinte comentário: esses 70 anos e 10 anos. Vamos lá, vê lá. Esta é uma expressão inglesa antiga. O hebraico tem uma palavra 70 que é frequentemente usada como um número redondo. Da tomada de Jerusalém por Nabucodonosor, lá por volta de 605 a 606 a.C., até a data do decreto de Ciro para o retorno dos judeus, por volta de 538 a.C., é de 68 anos. Estes são os 70 anos de cativeiros preditos por Jeremias, lá no capítulo 25 e Jeremias 29. Mas 18 anos se passaram desde esse decreto de Ciro.
Consequentemente, o intercessor angélico, ao dizer por quanto tempo esses 70 anos, dificilmente se refeririam aos 70 anos falados por Jeremias, já que o número real de anos era agora de 88. Portanto, é mais provável que a referência seja ao período de 68 anos entre a segunda tomada de Jerusalém por Nabucodonosor, quando Zedequias foi removido em cadeias para a Babilônia, e o ano desta profecia. 500. A Dan Clark também faz um comentário. Sobre os 60 e 10 anos aqui, isso não pode significar que a duração do cativeiro foi de quase 20 anos. Deve significar simplesmente o tempo decorrido desde a destruição do templo até o tempo em que o anjo falou. Duas interpretações. Agora, o importante para a gente aqui, que eu acredito, isso aqui é mais entre linha mesmo, para a lição. Quem seria esse anjo do Senhor? A gente estava comentando aqui antes. Quem seria? Esse anjo do Senhor, se você for ver em White, é Cristo pré-encarnado. Aí o Lúcio comenta, muitos criticam porque a gente fala que o arcanjo Miguel é Jesus. Mas, gente, a gente vai lá ler em Daniel. Lá fala. Hassarim Errad em hebraico. E daí traduzem Micael Hassarim Errad. É Miguel, primeiro dos príncipes. Traduzem primeiro. Ah, mas se é primeiro, então tem mais de um. Como que pode então ser Cristo pré-encarnado sem ter mais de um? Então Miguel não é primeiro, então não. E daí critica e senta o pau. E tem até um vídeo no YouTube de um pastor lá falando com a boca cheia lá pro Leandro Quadros. Só que Errad é lá na Shema, e aqui é primeiro. O que é Shema? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ahad. Ouve Israel, o nosso Deus é único, ou único. Então lá na Shema é só que aqui em Daniel é primeiro. Quando convém é primeiro, quando convém é Então veja bem, a doutrina de que Micael, ele é Cristo pré-encarnado, e que este arcanjo, ele é Cristo pré-encarnado, e que este anjo do Senhor, porque a expressão, essa expressão para anjo, a expressão hebraica, ela significa também mensageiro. Então, o mensageiro do Senhor, nós associamos com outro texto da Bíblia. E o verbo se fez carne, e a palavra, e o Logos se fez carne. E essa expressão anjo, mensageiro, anjo do Senhor, é o mensageiro do Senhor. Então não há por que se ter como um absurdo. Agora, no nosso meio, na classe, não vai ter nenhum tipo de dificuldade de falar isso. Então, só para vocês entenderem melhor. Micael Hassarim Errad pode ser traduzido como único dos príncipes. Miguel, dos príncipes, ou único dos príncipes. E com base em que estamos dizendo isso? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ahad. Ouve dizer, nosso Deus é ou nosso Deus é único. É a mesma palavra, Ehad. Ponto. Avançando agora para segunda-feira. Segunda-feira, um certo tipo de esperança. E nós vamos falar sobre a questão do reino do céu, o reino de Deus. Então vamos lá, gente. Novamente, aqui na lição dessa semana, o que nós vamos ver aqui? Nós vimos nas lições anteriores falando sobre este reino do céu. O autor da lição, ele colocou lá o Sermão da Montanha, ele colocou textos dos evangelhos, colocou texto de Ellen White para defender o quê? Que esse reino, na verdade, está em nós. É Cristo atuando em nós. É Cristo nos justificando dia a dia e nos santificando dia a dia, nos tornando tzadik e nos tornando kadosh, santo, desposados, unidos ao Eterno em casamento. Isso seria o reino do céu. O você cumprir a lei, como nós falamos anteriormente, e a lei é amor a Deus e amor ao próximo. Você está permitindo que o Ruach HaKodesh atue em você, e você está permitindo que o reino do céu esteja em você, e quando você leva essa boa nova, você leva o reino do céu também para os outros. Então o reino do céu não é só esperar segunda vinda. Coloquei esse exemplo aqui, falamos em lições anteriores. Você pode pensar em evangelho como uma corda que te leva para o céu. Agora você pode pensar também em evangelho, uma corda que você puxa o céu até
você. Falamos lá do apóstolo Paulo, que escrever a Torá no coração, a Torá do Espírito, que ela acaba com o conflito, aquele conflito que existe entre Torá da carne, o escrever no coração é justamente você fazer isso, você puxar o céu até você, é você obedecer, é você praticar os atos de caridade, e obviamente que você não pratica atos de caridade para se salvar, você pratica atos de caridade porque você permite que o Espírito Santo atue através de você. Bom, outro detalhe aqui é o seguinte, vocês vão encontrar dentro da língua portuguesa teorias, teólogos falando, não, tem o reino de Jesus, tem o reino do céu, tem o reino de Deus, são coisas distintas. Tá. Não é assim. Melekut Hashamayim, ou seja, reino do céu. Shamayim é céu. Ok, então reino do céu, beleza. Mas também é firmamento, espaços, ar ou Deus. Então Shammai também é Deus. Então, buscando o hebraísmo, quando a gente vê escrito reino do céu, pouco importa como está escrito em grego. No Shammai, esses dois conceitos, céu e Deus, eles são intercambiados. E teólogos reforçam isso. Ellicott reforça isso. Lê lá, isso. O reino de Deus está dentro de você. Dentro de você. A leitura marginal entre você foi adotada um tanto apressadamente pela maioria dos comentaristas, então tomadas. As palavras afirmam enfaticamente a presença real do reino. Já estava no meio deles no momento em que eles estavam perguntando quando que apareceria o tal reino de Deus. Isso. Ou seja, é Cristo. Ok, é Cristo, mas não é apenas o Cristo que está ali. Lembra que ele vai deixar um consolador. Se fosse assim, o reino pegou e foi embora. Só vai vir depois. Não. Quando você constrói o caráter, quando o Espírito de Santidade, o Ruach, constrói o caráter de Cristo dentro de você, é o reino do céu dentro de você. Então não há um antagonismo nesse sentido. Agora lê Albert Barnes. Está dentro de você também. Albert Barnes também vê assim. E Albert Barnes diz que isso é capaz de duas interpretações. Vamos lá. A primeira, o reino de Deus é no coração. Não vem com a pompa e esplendor como o reinado de reis temporais, apenas para controlar as ações externas e ferir os sentidos das pessoas, mas reina no coração pela lei de Deus, estabelece seu domínio sobre as paixões e leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Segunda possibilidade. Pode significar que a nova dispensação é, mesmo agora entre vocês, o Messias chegou. João introduziu o reino de Deus e você não deve esperar a aparição do Messias com grande pompa e esplendor, pois ele está agora entre vocês. A maioria dos críticos atualmente se inclina para esta última interpretação. As versões antigas seguem principalmente as primeiras. Uma visão eclética, gente. O reino dos céus, o reino dos céus veio, era Cristo. O reino do céu é o caráter de Cristo em nosso coração. O reino do céu, ou o reino de Deus, é Cristo virá e nos glorificará, tirará o etc. Agora, um outro ponto aqui que deve ser agregado. O autor da lição, ele está enfocando aqui, ele está querendo focar aqui também, que muitos se dizem, não, o reino do céu vai ser aqui, com pompa, com esplendor, nós devemos o quê? Devemos fazer um governo e impor a nossa religião para todos, nem que seja está suando com outra religião, nem que seja pela força, nem que seja pelos homens bomba. Não só isso, né? Que isso daí nem não é tão sutil, mas tem coisas mais sutis acontecendo por aí mundo afora, imposição daquilo que nós cremos. Nós devemos conquistar com o Evangelho e não impor um Evangelho. E pior, tem falsos profetas, tem falsos ungidos de Deus, falsos messias, que tentam de passar uma aura, mas na verdade eles têm um plano de poder. Um plano de poder. Eu queria abrir um parênteses, porque a gente estava nessa discussão. E encontramos, vamos lá. Com outro assunto, na verdade, né? A gente tem visto isso. Existe um filme, né? O livro de Eli, que fala sobre o poder da palavra de Deus e como você pode usar esse poder para dominar os outros.
Tem um documentário também na Netflix, né, que fala A Família, que fala sobre um grupo de pessoas também, que empresários e líderes e ricos que usam o nome de Cristo, né, e aí eles têm até o Café Nacional da Oração, e isso é imposto em várias nações, eles são muito influentes, é uma coisa meio oculta, mas está presente, então fica a dica de vocês pesquisarem isso, A Família, né, uma ameaça à democracia. E aí você vê assim como é poderosa a mensagem de Cristo, só que ela pode ser totalmente usada para manipular. Ellen White comenta isso, está contemporâneo, como eu estou dando os exemplos, mas também tem lá o Desejado de Todas as Nações, 509. Mas hoje no mundo religioso, existem multidões que, segundo creem, trabalham pelo estabelecimento do reino de Cristo como um domínio terrestre e temporal. Desejam tornar Nosso Senhor o governador dos reinos deste mundo, o governador em seus tribunais e acampamentos em suas câmaras legislativas, seus palácios e centros de negócios. Olha, parece que ela estava prevendo muitas coisas. Esperam que ele governe por meio de decretos reforçados por autoridade humana. Uma vez que Cristo não se encontra aqui pessoalmente, eles mesmos empreenderão a agir em seu lugar para executar as leis de seu reino. Olha. O estabelecimento de tal reino era o que desejavam os judeus ao tempo de Cristo. Teriam recebido Jesus, houvesse ele estado disposto a estabelecer um domínio temporal, impor o que consideravam como sendo leis de Deus e fazê-los os expositores de sua vontade e os instrumentos de sua autoridade. Um amigo fala, né, a mão direita da justiça divina, né? Algumas pessoas querem ser, né? Mas ele disse, João 18,36, o meu reino não é deste mundo. Desejar todas as nações, página 509. Acho que está muito bem explicado, podemos passar para o próximo tema. Para bom entendedor, meia palavra basta. Agora dá uma lidinha lá, Mateus 24, 22, para a gente encerrar esse dia da semana. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Isso, o comentário de Helicóptero. As palavras são naturalmente limitadas pelo contexto, a cena dos eventos a que se refere a profecia. Então, pelos bens dos eleitos, aqueles que, como crentes em Jesus, eram o remanescente de Israel visível e, portanto, o verdadeiro Israel de Deus. Foi por causa dos cristãos de Judá, não pelos judeus rebeldes, que a guerra não foi prolongada e que Titus, sob as influências externas de Joséfo e de Bernice, temperou suas conquistas com compaixão. Isso. Aqui ele pode estar focando o quê? Cativeiro de Babilônia, anos 70, coisa e tal, mas também no tempo do fim acontecerá coisa similar. Quando a porta da graça se fechar, não haverá mais necessidade de martírio, porque não haverá mais chance de conversão. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Então será também, esse tempo será reduzido por amor a esses remanescentes de Deus. Então também isso não acontecerá no tempo do fim, no fim do tempo do fim, melhor dizendo. Já avançamos aqui nos slides, lembrando que esses slides estão aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Aproveita a descrição, nós temos uma parceria com o pessoal do canal Intelectos, tem lá para você assistir também o canal deles, eles também comentam e trazem muito conhecimento sobre a Palavra de Deus. Temos aqui alguns grupos no WhatsApp, se você gostar de participar desses grupos de WhatsApp, temos aqui 2 grupos onde há uma discussão geral, troca de material, de livros, de PDF e tudo mais, e tem um grupo de Família Entre Linhas ADM, onde nós postamos aqui as partes só do canal, beleza, pessoal? Então vamos lá, a esperança na ressurreição. E aí quando fala sobre ressurreição, já trazemos aqui, né, aquele conflito que alguns acreditavam na ressurreição e outros, mesmo sendo judeus, não acreditavam na ressurreição. Uma contextualização lá, gente. Terça-feira, esperança e ressurreição, como era isso no tempo de Cristo? Saduceus e fariseus. Dá uma lidinha lá, Lúcio. Os saduceus negavam a ressurreição dos mortos, além da existência de anjos e demônios, enquanto os fariseus aceitavam. Atos 23, 8. Isso, a referência. Gente, aqui, olha, ressurreição seria o haraiá, seria reivindicação, ressurreição. A pictografia é muito interessante. A gente tem um rei aqui, a letrinha de contemplação. Grava nessa imagem aqui. Beleza, eu vou lá dar um zoom. O Lúcio vai lá dar um zoom. Então vamos lá, gente. Vocês imaginam aqui, ó, o rei seria um homem contemplando, um homem com os braços, com as mãos para cima. Aqui, o ret seria aqui como se fosse cerca protetoras, a letra de proteção.
Então é mais ou menos como se esse homem aqui do rei estivesse cercado, protegido pelo Retes. É exatamente essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui nós temos Cristo e Lázaro. Lázaro seria o rei e o Retes seria o túmulo, onde ele estaria lá dormindo. Tá. Aí vem o poder de uma mão, a mão de Cristo. O Aleph é a cabeça de um boi, a letra de força. O Yud é a mão ou braço. Então vem um braço forte, o braço de Cristo, e daí este homem que estava aqui no começo, aqui dentro, ele sai vivo para fora, letra de contemplação de novo. Então, Ra-i-a, ressurreição, seria, no caso, em função do poder de um braço, o poder de uma mão. Ou seja, aquele braço forte, mesmo braço forte que tirou o povo do Egito, é este braço forte de Yoshua que salva. Yoshua é salvação em hebraico. Então, esse braço, esse Yud, que pode ressuscitar Lázaro, pode ressuscitar a gente também. Outra palavra para ressurreição, Terri, seria a renascença, renascimento, ressurreição. O único acréscimo aqui, ele tem um resumo, vamos dizer aqui, do Harayá, aqui de cima, só que ela tem um acréscimo de um Tav, que é a aliança. Então, é a aliança da proteção do braço, ou seja, o Yoshua é salvação, é este braço forte, é este braço protetor, é esse braço que nos puxa para a vida eterna. O único acréscimo aqui é o Tav da aliança. Tá, agora, eu coloquei essa imagem aqui, você pode fazer toda essa associação com essa imagem aqui. Ó. Ele sendo ressuscitado. Sem isso, sem ele sendo ressuscitado, não há como este braço forte ressuscitar. Então, essas duas ressurreições, elas estão associadas. E a nossa esperança é justamente na ressurreição de Cristo, para que nós possamos ressuscitar. O autor da lição ele traz aqui 1 Coríntios 15 e 17. Lê, Lúcio. E se Cristo não ressuscitou, então inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Isso. Leia o comentário de Albert Barnes. O significado dessa passagem aqui é que a fé deles foi vã. Por quê? Se Cristo não foi ressuscitado, eles ainda eram pecadores imperdoáveis. O perdão do pecado estava ligado à crença da ressurreição do Senhor Jesus. E se ele não fosse ressuscitado, eles ainda estavam em estado de pecados. Só que esta fé, gente, vamos lembrar que esta fé aqui é emuná, tá, gente? Emuná, ela é fidelidade, é convicção interna, ok. Então, se ele não ressuscitou, aquela convicção interna é falsa. Se ele não ressuscitou, nos vincular àquele que não é portador da vida não nos dará a vida. Porque emuná é fidelidade, é firmeza, é estar vinculado. Então, não teria essa utilidade. Agora, função e cargo também é emuná. Então nós também, a nossa fé, ou seja, a nosso cargo é o que? Nosso sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. A nossa função, levar o evangelho, levar a boa nova. Se essa boa nova ela não é verdade, então a nossa fé, o nosso cargo, a nossa função, a nossa firmeza, a nossa convicção interna, tudo isto é vão. A ressurreição de Cristo é que garante a funcionalidade de nossa fé, a firmeza de nossa fé, e tudo isso nos levará, obviamente, a praticar os atos de caridade, não para comprar a salvação, mas porque somos instrumentos do Espírito Santo. O Espírito Santo nos chama para uma emuná, para uma convicção, para um cargo, para uma função específica. Ao desempenhar essa emuná, ao desempenhar essa fé, nós praticamos o tzedakah, atos de caridade. Ao praticar atos de caridade, nós cumprimos a lei, nós cumprimos a Torá, nós cumprimos os estatutos, nós cumprimos, e ao cumprir isso nós trazemos o reino do céu para o nosso coração e trazemos o reino do céu para a nossa sociedade. Legal, tem um comentário aqui de Ellen White, né, que a gente gostaria de destacar aqui, é a referência a Atos dos Apóstolos, página 204, que diz assim: Paulo transportou o pensamento dos irmãos de Coríntios
para o triunfo da manhã da ressurreição, quando todos os santos que dormem serão ressuscitados para viver para sempre com o seu Senhor. Eis que vos digo um mistério, né? Paulo falando, declarou o apóstolo: nem todos dormiremos, mas transformados seremos, todos, um momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, vírgula, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sobre a questão da ressurreição, a gente queria só explorar uma entrelinha quando Paulo fala sobre ao ressoar da última trombeta. Pode voltar no quiasma para a gente ver o contexto disso. Isso, deixa eu só voltando aqui o quiasma, ó. Trombetas, gente. A gente tem aqui, a gente tem trombetas. Sete trombetas. 7 trombetas, daqui aqueles poderes opositores. Aí o meio do Apocalipse. Depois, neste meio aqui, se por um acaso a gente não entende a estrutura do quiasma, veja bem, gente, toca a trombeta e Jesus volta, mas pera lá, Jesus volta e ainda tem taças aqui, depois taças, e depois tem os poderes se desarticulando, logo depois do tocar da última trombeta. Nós temos 3 mensagens angélicas aqui, no meio, ainda depois da última trombeta. Então tem uma série de coisas depois da última trombeta. É isso que o Lúcio quer. Se você for interpretar de forma sequencial, ou seja, isso. Ao ressoar a última trombeta, vírgula, os mortos, não para aí, Paulo, os mortos ainda não, tem mais coisa para acontecer. Né? Ou seja, teria que alterar isso, um pouco. O quiasma é mais ou menos isso aqui, gente. Conta-se toda a história, vamos supor, daqui e daí, aqui no meio, nós vamos ter uma nova estrutura. Aí se conta a história de um jeito diferente, vai se ampliando. E daí o quiasma se fecha como se fosse um livro. Então daqui até aqui é uma estrutura, daqui até aqui outra. Ou seja, nessa primeira parte aqui, gente, a impressão é que é só perca. O povo de Deus só tomando na cabeça. Aí depois, ou seja, nessa primeira parte do livro. E daqui para frente é o oposto. É o ímpio tomando na cabeça, vamos dizer assim, e o justo recebendo, obviamente, as bênçãos do reino do céu, e as bênçãos da glória, e as bênçãos do Senhor, e tudo mais. Avançamos agora, então, para a lição de quarta-feira, né? A esperança do juízo. Isso. E aí, vamos ver essa palavra primeiro, né? A questão do juízo. A gente já falou semana passada, gente. Esperança do juízo. Então, vamos lá, mishpat. Men, shin, pe, tet. Men seria água ou caos. Shin é a boca que se alimenta. Então essa boca pode se alimentar, nesse juízo, então essa boca que se alimenta pode se alimentar o quê? De água ou de caos. E o P é a boca que fala. Aqui o Tet pode ser um presente, um cesto cheio de frutas, cheio de presentes, ou pode ser uma serpente. Eu vou dar um zoom aqui, né? Porque tem o Eduardo que está chegando no canal, que não entende muito de hebraico. A gente já estuda bastante essa palavra, né? Mas é importante relembrar. Pode ir. Então veja bem, essa palavra é um sistema. Esta palavra é um sistema. Coloquei aqui o sistema com componentes. Tem o sistema de entrada, a gente tem aqui, eu coloquei aqui o feedback, né? Tem a entrada, processamento e a saída. Então veja bem, a água ou o caos entra nesse sistema pelo shin, pela boca, e ela sai pelo P, também é pela porta, pela boca. E ela pode sair como presente ou como o serpente. Beleza, agora o que isso tudo tem a ver? Porque o autor da lição vai falar de Salmos, de Eclesiastes, e vai falar do... Só que ele vai falar o que, gente? Ele vai falar, é uma esperança do juízo. Primeiro ponto é esse juízo. Você pode fazer um juízo equivocado. Na construção poética de Eclesiastes, o que propositadamente, gente, ele constrói assim o texto poeticamente, onde ele não coloca a água da vida nesse sistema, ele coloca caos, confusão, mas é proposital, é para você ficar com uma pulguinha atrás da orelha. É aquilo que o Lúcio falou, nossa, a gente lia lá a Bíblia, mas parece que é tentativa e erro, mas como tentativa e erro? Será que Deus é o Deus do acerto? Mas não é, gente, isso é um mau mishpat, é o mishpat alimentado pelo caos, é uma má compreensão do juízo. E isso é uma construção poética que a gente vê no Salmo, que a gente vê em Eclesiastes. Vamos agora fazer dar essa lidinha aí, sob o ponto de vista... Lê lá, Lúcio, Eclesiastes 8,14. Há mais uma coisa sem sentido, nessa tradução está a palavra sem sentido, na minha Bíblia estava, por exemplo... Vaidade. Uma coisa vaidade, na terra. Justos que recebem o que os ímpios merecem e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido, ou seja, isso também é vaidade, está em algumas versões. A palavra seria revel, que seria futilidade. Então você pode dizer,
Há mais uma coisa fútil na terra, frívola, há mais uma coisa vazia, nada, ou coisa sem valor. Há mais uma coisa sem valor na terra: abafo, alento, vapor ou hálito, ou seja, é uma coisa vazia. É uma coisa vazia. Então vamos lá. Há mais uma coisa vazia na terra: justos recebem o que os ímpios merecem, justos aparentemente. Mas eu posso colocar a palavra aparentemente aqui? Não, gente, mas se você vê o significado de Hevel, Hevel significa nada. Significa coisa vazia, coisa sem valor. Então, obviamente que o sentido é aparência. É um julgamento equivocado que nós fazemos. A gente não viu lá o Apocalipse? É o Hevel. A gente vê lá na primeira parte do quiasmo a aparência de que o juízo, no caso de Deus, que o Mishpat de Deus, ele está dando bênçãos para os ímpios e castigo. Mas não, gente. Estas maldições, na verdade, elas provêm do conflito, do grande conflito, da grande controvérsia, em função de nós termos uma natureza caída com Yetzer Hatov, natureza boa, e Yetzer Hará, natureza má. Nós vivemos num conflito, e neste conflito há esse tipo de, esta aparência de que o juízo é injusto. É porque às vezes, né, existe tanto a questão do evangelho, da mensagem da prosperidade, né, que fala assim: se você não tem isso, então porque Deus não está te abençoando. Se você tem uma doença, porque Deus está te castigando. Deus está te castigando, ou seja, não é abençoado, você está doente. Então muitas vezes isso não faz sentido nesse sentido, ou seja... Mas como é o reino de Deus, ele não é exterior. Então você pode ter um pobre, miserável lá, feliz, cheio de emuná, cheio de alegria, cheio do reino de Deus, e você pode ter um rico numa mansão, que aí nessa visão, então o rico é abençoado e o pobre não é abençoado. Então o justo lá, coitado, é pobre, mora numa comunidade, e o rico, né, que é injusto, onde que vai acontecer isso? Como se o reino de Deus, a gente leu a mensagem lá de Ellen White, falando sobre isso. Muitas vezes a gente quer trazer o reino para algo temporal, o reino de Deus sendo algo do governo que você consegue medir. Nos dando bênçãos materiais. Consegue medir o reino de Deus em reais, em dólar, em euro, né? Isso, em força física, em saúde. Então veja bem, gente, o reino de Deus não é de coisas exteriores, ele não é para aqui, não é para... Ele tem influência, ele exerce, há consequências aqui de você ter emuná, de você desempenhar esse cargo, de você levar o evangelho. Mas o reino de Deus que está em mim, necessariamente eu posso ser. Você pode ser uma pessoa que tenha um câncer, você pode ser uma pessoa que não tenha um poder aquisitivo alto, você pode ter pessoa que tem algum tipo de deficiência física. Ou que é atropelada, que bate num carro, que você quebra sua perna. Sim, exato. O Lúcio, por exemplo, eu sou testemunho. O Lúcio é um desses. O Lúcio ele teve um acidente de moto. Quebrei a perna direita em 4 lugares. Então, não significa que o reino de Deus... Não. E pior que foi me falado no leito do hospital, isso me marcou muito, né? Porque eu tinha me batizado há 1 ano e foi falado isso no leito, falando assim: viu, Lúcio? Você acha que está no caminho do Senhor? Mas às vezes a gente não está. Como se assim, por eu ter me batizado há 1 ano... Mas você não estava no caminho do Senhor, você estava no caminho de um barbeiro que bateu na sua moto. O cara que estava lá conversando com a namorada no carro. Pior que era um Monza velho, lataria dura, então por isso minha perna quebrou. Então estava no caminho do Monza. O que não tem nada a ver com se você... Vocês entenderam, pessoal? Nós vamos ter mais coisa aqui, vou aproveitar, né? Toda e verdadeira obediência, ela vem do coração, ela não vem condicionada a alguma coisa. Deste procedia também a de Cristo, e se consentirmos, ele por tal forma se identificará com nossos pensamentos e ideais, dirigirá o nosso coração, o espírito, em tanta conformidade com o seu querer, que obedecendo-lhe, que é o que o Ricardo acabou de falar, mas não é o Ricardo falando, não estaremos senão seguindo nossos próprios impulsos. Ou seja, é algo que você segue, fazer o bem para você vai ser algo natural. Que não vai ter aquela luta sempre com algumas coisas, né? Isso é o avodá. Você vai desempenhando aquele cargo pelo qual você foi chamado, você vai servindo o avodá, e o avodá é a letra da conta. Aquilo que você contempla, você acaba se tornando aquilo. Este é o problema de você adorar seres que não são nada.
que são coisa nenhuma, seres de ferro, seres de barro. Isso é problema de você adorar pessoas que têm padrões morais que não são padrões morais infinitos, como é o padrão moral do Eterno. Então, o nosso verdadeiro ungido, o nosso verdadeiro Mashiach é Cristo. Ele tem os padrões morais elevados e é através dele que nós vamos poder trazer esse reino do céu de fato, porque os padrões morais dele, o nosso Mashiach, é altíssimo. Lê lá o comentário de Thomas Cole com relação a Eclesiastes 8,14. A primeira instância é a das inferências práticas tiradas pelos pecadores do que é observado diariamente sobre um mau governo vis. Que os homens perversos, ou melhor, os mais abandonados, não são castigados segundo os seus merecimentos, mas gozam até das honras de uma pompa fúnebre, a última das recompensas terrenas. Daí a generalidade dos homens concluir que o mal pode ser cometido com impunidade. Deve-se reconhecer que a aparente má aplicação de recompensas e punições neste mundo, que, quando devidamente considerada, oferece presunções tão fortes da existência de um estado futuro, é para um observador apressado. Ou seja, se você é bom aqui, no estado futuro você vai ser bom, né? Ou seja, você só recebe bênção. E o que vocês podem trazer para a quarta-feira das lições anteriores também é o que? Deus, nós já vimos, o autor de lição já falou sobre isso, Deus ama ímpio e Deus ama o justo de igual maneira, e Ele quer salvação para todos. Tínhamos até um comentário, ou seja, Deus ama toda a sua obra, toda a sua criação. Aqueles que atendem ao chamado e aqueles que não atendem ao chamado. Só que Ele é tardio em irar-se. E o fato dele ser tardio em irar-se, porque Ele ama o ímpio, ele ainda está tentando chamar o ímpio. É igual o coração do faraó. E o faraó endureceu o coração. O chamado, o faraó endureceu o coração. Chamado, o faraó endureceu. Chamado, o faraó endureceu o coração. Até que chegou o momento que Deus endureceu o coração do faraó. Ou seja, pegou contra o Espírito Santo. Aí não havia mais para onde voltar. O detalhe interessante, importante também para quarta-feira aqui, gente. O joio e o trigo, ele é separado num momento escatológico específico. Então não adianta você ficar, aquele é justo. Aquele lá tem que ter bênção. Mas Deus não abençoa aquele homem. Ou, não. Então se ele não tem bênção, então é porque ele é injusto. Olha só. O joio e o trigo é separado no momento escatológico específico justamente porque nós não temos essa capacidade de saber perfeitamente quem é joio e quem é trigo. Quem tem essa capacidade é o Eterno. Já que o reino de Deus é no nosso coração. É dentro de nós. Não é coisa externa. Coração é terra que ninguém habita. Vamos para a quinta-feira? E aí estamos chegando no fim. Olha que vídeo, né? Esse vídeo vai ter aí 1 hora no máximo. Deus queira. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Quinta-feira. Não há mais lágrimas nem dor. Aqui é a primeira entrelinha, gente. O autor já... Você nota que o autor aqui, ó ele fala que... Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Vamos lá, Lúcio. Então, lê Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Primeira coisa, por que lágrima? Lê lá, Elicote. Elicote diz, em vez de todas as lágrimas, devemos traduzir toda lágrima, e assim possuir a promessa na sua forma verdadeira e tênue. Agora, o comentário de Barnes com relação a nem tristeza. Nem tristeza, nem dor, né? A palavra aqui é pentos em grego. Denota tristeza ou pesar de qualquer tipo. Tristeza pela perda de bens ou amigos, tristeza por desapontamento, perseguição ou cuidado, tristeza por nossos pecados ou tristeza por amarmos a Deus tão pouco e servi-lo tão infielmente. Tristeza que estamos doentes ou que devemos morrer. Nem choro, comentário de Robert Barnes também. Nem choro, é kraus, né, em grego. Essa palavra denota corretamente um grito, um clamor, como em um aviso público, um grito em um tumulto, um clamor. Atos 23:9. Então, um grito de tristeza ou um lamento. Ou seja, na glória, após a glorificação, não haverá mais lágrima, ou seja, o sintoma algum de sofrimento. Nem tristeza, nem choro, coisa e tal. A entrelinha que a gente trouxe aqui, gente, com relação aqui ao Apocalipse, é com relação à citação do autor aqui com relação à Nova Jerusalém. E nós vamos, em Apocalipse 22:2, nós vamos analisar a cidade, tem várias simbologias com relação à cidade, qual que é a relevância e o link com isso aqui que está aqui do outro lado, gente. A gente acabou de falar que não haverá lágrima, não haverá choro. É a explicação.
Essa simbologia nos dá a explicação do porquê não vai haver mais sintoma de sofrimento, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais choro, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais doença, não vai haver mais nada disso. Isso está na simbologia da Nova Jerusalém. Lê lá Apocalipse 22:2, Lúcio. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Isso, gente, nós temos aqui o número 12. O 12, mais do que muitas vezes pode simbolizar a quantidade, mas eles têm um significado de qualidade, velocidade qualitativo, simbólico, construção poética. Então veja bem, por exemplo, a árvore da vida dá 12 frutos. Nossa, mas quantos são os salvos? Gente, mas olha só, tem mais simbologia, gente. A Nova Jerusalém tem 12 mil estádios, 12. Opa, 140, daí tem altura, 144 mil côvados. 144 é 12 vezes 12. E tem lá os 144 mil, aqueles 144 mil selados. Então tem toda uma simbologia do 12. Para dizer o quê? Primeiro, Nova Jerusalém, essa questão desse espaço. Será que vai ser esse espaço mesmo? Não é importante. É que tem pessoas, abrindo um parênteses, já que o vídeo vai ficar um pouco mais curto, né? Tem pessoas que ficam debatendo na internet sobre isso, né? Imagina chegar no céu e falar assim, mas só tem 11 côvados e meio. Então a Bíblia estava errada. Ou tem 12 e pouquinho. Ou não tem nem nada a ver com 12. Por quê? Ele vai ficar medindo no céu e comparando com a Bíblia. Esse 144, que é 12 vezes 12, 12 vezes 12 vezes 1000, esse 144 mil é 12 vezes 12 vezes 1000, que está lá naquela profecia um pouquinho antes do Apocalipse. E esses 12 côvados significam o quê? Vai caber todo o povo de Deus. É esta qualidade que o autor dessa estrutura poética quer passar. Cabe todos os salvos. Aí agora a gente tem o 12 do alimento, do fruto da vida. Gente, vai ter vida para todos os salvos, porque 12 é símbolo de povo de Deus. 12 tribos de Israel, 12 pães, 12 apóstolos, 12 é símbolo de povo de Deus. Então esses 12 que poeticamente estão construídos, não é para a gente ficar fazendo conta matemática, é para a gente ter a esperança de que vai caber todo mundo e que vai ter alimento da árvore da vida para todo mundo. Mas tem uma construção aqui, gente. O fruto, peri, é produto, é o produto da vida. Mas quem é o produto da vida? Jesus é o produto da vida. Agora, árvore é etz, mas também com as mesmas letrinhas, etz, árvore, madeira, árvore, mas nós temos um madeiro, e Cristo estava foi crucificado sob o madeiro. Agora, utz, com as mesmas letrinhas, é o conselho, o assessorar. Agora, Cristo, através de Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, ele é o nosso... A nossa árvore, mas o nosso assessor. Conselheiro. É o que nos assessora, é o que nos consola. Então, esta árvore da vida, no sentido poético, no sentido escatológico, acreditamos que existe, obviamente, uma árvore da vida com frutos, mas esse 12 não é nesse. Mas esta árvore, ela representa a verdadeira fonte da verdade, o verdadeiro resultado da vida, que é Cristo. Porque a árvore, ela como se fornecesse a seiva, né? A origem da vida para as pessoas que estão ligadas a essa árvore, ao ramo, né, da videira, muita simbologia. Eu gosto de uma coisa que eu tenho aprendido aqui no canal, né, que o Ricardo sempre fala sobre o filtro da Torá, né, que você tem que começar a desenvolver esse filtro. Então você que está chegando no canal, né, se tiver tempo, assista os vídeos anteriores do canal, mas nós vamos sempre estar recapitulando essa questão. Você vai criando, cada lição, cada estudo do hebraísmo, do hebraico, você vai criando alguns filtros para depois justamente você começar a pensar nessas histórias, nessas pregações mirabolantes que você vê pela internet, você fala assim, opa, não passou pelo filtro da Torá. A interpretação, que esse texto quer dizer isso, você fala assim, mas espera aí, esse texto... Tem aquela história que está lá na Torá, que não é bem assim. Não é bem assim. Sim, mas nós temos uma Torá que... Nós temos mais 4 livros da Torá, gente. Na Brit Hadashah. Porque Torá é lei enquanto instrução. A história de Cristo, aquilo é Torá também. É Torá. Que legal, é interessante. Também tá, mas vamos lá. Prosseguindo, agora essa árvore, essa cidade, ela tem o quê? 12 portas. E essas portas são o quê? 12 pérolas. Pérolas. E nós temos o quê?
Na Brit Hadashah também, que também, nós falamos, é uma lei em construção também, os evangelhos. E nós temos o quê? Uma parábola da madre pérola. E a interpretação que esta pérola, ela é Cristo. Então, 12 pérolas, 12 portas, Cristo é o quê? Cristo é a entrada para essa cidade, é a porta para essa cidade. Todas as portas. E por que não haverá fome? Porque Cristo será o alimento da vida. E por que não haverá tristeza? Porque se Cristo é o alimento desse povo de Deus, 12, símbolo de povo de Deus, então esta pessoa obedece à lei de Deus, obedece à instrução, obedece os juízos, obedece a mishpat, Até porque se alimenta da água da vida. Até porque o que nos causa tristeza hoje nesse mundo nada mais é do que o resultado, né, do Yetzer Hará. Né? Ou seja, se predominasse somente o Yetzer Hatov em todo o universo, aqui, em todo o planeta aqui nosso, seríamos praticamente o Éden ainda. Né? Mas devido ao Yetzer Hará, nós temos ainda o egoísmo, temos até alguns comentários falando sobre o egoísmo do ser humano, sobre você não se preocupar com o próximo, sobre as maldades que acontecem e até... foi falado, eu não lembro agora se foi uma leitura, que na natureza a gente observa o quê? O resultado do Yetzer Hará, foi na lição passada. Isso, na morte. Então tudo isso, por que não haverá mais lágrimas? Porque não teremos mais o Yetzer Hará, não teremos mais o pecado, não teremos mais... O que o Lúcio está falando, na lição passada a natureza geme. Porque a natureza também sente os efeitos desse conflito. Então assim, ao soar a última trombeta, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, nós seremos também transformados para aquilo que é mortal, ser revista da imortalidade, da corruptível, da incorruptibilidade. Então quer dizer, não haverá mais a essência da dor, a essência do mal aqui. Né, e Cristo é o caminho, é a porta, é a pérola. É a porta de entrada para essa cidade sem dor, sem tristeza, sem lágrimas. Faltou só o comentário de ele com a tia Adam Clark aqui sobre. A visão de Ezequiel é exatamente paralela ao presente. Na fronteira do rio havia muita madeira. Em ambos os lados, todo tipo de árvore. A sua folha não cai, o seu fruto não cessa. Todos os meses amadurece. Sua fruta serve para a comida, sua folha para a cura. Ezequiel 47, de 7 a 12. Paralelo com o Apocalipse. Mesma coisa Adam Clark? Adam Clark, uma alusão a Gênesis 2:9. Como esta árvore da vida é declarada como estando nas ruas da cidade, de cada lado do rio, a árvore deve ser aqui um arcabouço do singular para o plural, árvores da vida, ou árvores que produzem frutos pelos quais a vida foi preservada. Eu vou fazer um adendo aqui para a gente encerrar. Gente, é o seguinte, aconteceu, eu já vi recentemente, só queria fazer esse adendo, é o seguinte, não vão ficar brigando com a Bíblia, gente. Tem gente que fala assim, fazer igual fariseu e saduceu, que um aceitava a Torá escrita, outro aceitava a Torá oral, isso é irrelevante. Agora, não, os evangelhos é que são importantes, o Velho Testamento não é. Porque nos evangelhos está Cristo, a gente só precisa de Cristo. Só que deixa eu te falar uma coisa, gente, Cristo está em toda a Bíblia. Cristo está do Gênesis, Cristo está lá no Gênesis 1, Bereshit bara Elohim, Bereshit é Cristo. Vai, Homer Elohim, e disse Deus, Homer é a palavra, e esta palavra se fez carne, e está lá, Cristo está em todo o Apocalipse. Agora essa história de, não, fulano ali é judaizante, só fala do Antigo Testamento. Mas o importante é o texto grego, os evangelhos, o importante é os 4 evangelhos, o resto é irrelevante. Se você tem só aquilo, você não precisa do resto. Se a orientação é para a gente não mudar de todo o texto inspirado, nenhum tiquinho, significa que todo ele tem a sua relevância, a sua importância. Né? Então vamos parar com essa bobeira de ficar querendo colocar pódio em tudo. Pódio em tudo. Pessoal, essas foram as entrelinhas, né? Quanto aprendizado. Espero que você aí, com muito carinho, se manifeste mais uma vez nos comentários. Hashtag fui até o fim, não até o fim mesmo, porque vai estar 1 hora e pouquinho só, né? Aqueles vídeos de 2 horas. Então, hashtag fui até o fim. Coloque aí suas expressões, né? Suas impressões
sobre o conteúdo e também suas opiniões sobre o que foi discutido aqui, também sobre as realidades contemporâneas aí na sua igreja, no seu grupo. Obrigado por aqueles que falaram de onde que são, de Pernambuco, de Rio de Janeiro, de Londrina, que vocês continuem colocando onde que vocês, né, assistem aí, onde essa obra do Entre Linhas tem alcançado vocês, ok? É muito gostoso ter esse feedback, esse retorno de vocês. Então, um abraço do coração e nos vemos então na penúltima lição dessa série, onde nós vamos estudar aí mais um tema sobre a Torá e sobre como nós servimos aos nossos irmãos. Então, tchau, tchau, até lá.